muita atenção do meio político a declaração da primeira-dama Janja da Silva a respeito daquela polêmica da semana passada durante a visita de Lula à China. Você se lembra o que aconteceu? Na conversa privada entre os dois presidentes dos dois países, com a presença da primeira-dama brasileira, Janja teria dito a Xi Jinping que algo precisava ser feito em relação à rede social chinesa TikTok, que, segundo ela, primeiro, colocaria crianças em situações delicadas e, segundo, permitiria o avanço da extrema-direita. Tudo isso ela teria dito ao presidente da China, Xi Jinping, que também, pelo vazamento, falou o seguinte: olha, por que vocês não fazem, então, como os Estados Unidos, que querem banir o TikTok do seu país? Bem, isso vazou para jornalistas, era uma reunião muito fechada, com apenas alguns ministros, e aí depois o presidente Lula veio a público cobrar os ministros, se dizendo indignado com o vazamento de algo que era para estar ali num grupo dos mais restritos dos dois governos. Bem, a primeira-dama Janja da Silva ontem, num discurso numa solenidade, se defendeu das acusações de que teria quebrado o protocolo ao conversar sobre TikTok com o presidente Xi Jinping durante esse jantar na China. A gente vai ouvir o que disse agora a primeira-dama. Não há protocolo que me faça calar se eu tiver uma oportunidade de falar sobre isso com qualquer pessoa que seja, do maior grau ao menor grau, do mais alto nível a qualquer cidadão comum. Então, eu quero dizer que a minha voz, vocês podem ter certeza que vai ser usada para isso. E foi para isso que ela foi usada na semana passada, quando eu me dirigi ao presidente Xi Jinping, após a fala do meu marido sobre uma rede social. Então, eu quero dizer que eu, como mulher, não admito que alguém me dirija dizendo que eu tenho que ficar calada. Eu não me calarei quando for para proteger a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Bem, Cláudio Humberto, essa é uma história que já deu muito pano para manga. Eu queria colocar duas coisas aqui antes de passar a palavra a você. A primeira será que o fato de Janja ser mulher tem algo a ver com a repercussão gigante desse episódio? E aí eu faço aqui um exercício. Vou pedir para você, nosso ouvinte, nosso assinante, fazer também. Digamos que o Brasil não tivesse um presidente homem, tivesse um presidente mulher, uma presidenta, como nós já tivemos. E que aí esse episódio envolvesse aquele que, no caso, fosse o cônjuge da presidenta do Brasil. Será que a repercussão seria a mesma pelo fato de que essa pessoa está lá numa função protocolar? Me parece que sim. É algo que não deve ser quebrado. Quando há duas pessoas que exercem o poder conversando, uma terceira que está ali numa função protocolar, já não foi eleita. Quem votou nela para alguma coisa? Ela é mulher do presidente da República. Então, a posição de fala é diferente. Mas, para mim, mais grave do que isso é o fato dessa interlocução ter sido feita em relação ao incômodo da primeira-dama com o avanço da direita nessa rede social, já que ela é usada amplamente no mundo todo e, aparentemente, ela meio que pediu para Xi Jinping fazer alguma coisa, entre aspas. Tipo, companheiro, somos nós dois aqui do mesmo lado da esquerda. Como é que o senhor permite que a direita avance no TikTok se o TikTok é chinês? Estou traduzindo aqui de um jeito mais rasteiro, mais popular. Mas pelo que vazou, foi isso. E isso é muito grave, porque basicamente ela estava pedindo para o presidente da China cometer alguma decisão que pudesse significar censura numa rede social chinesa. É uma loucura essa história toda, né, Cláudio? É uma loucura completa, né? E você verifica nessa fala que a gente viu agora, ouviu agora e viu, né, da primeira-dama, não é apenas o desconhecimento, né, a ignorância do seu próprio papel, né, nisso tudo. É jactar-se disso, né? É contar vantagem em cima de uma atitude que foi grosseira, que foi uma atitude ignorante. Exatamente como você explicou, não por ser mulher, mas por não integrar o governo, a primeira-dama nem sequer poderia ou deveria estar nessa reunião.
Era uma reunião de governo dos dois presidentes, o anfitrião e o visitante, com seus respectivos ministros. Para cada ministro brasileiro tinha um seu correspondente chinês. É uma reunião de trabalho. Portanto, nessa reunião, quem tem posição de fala são os chefes de governo. E os ministros ficam caladinhos, eles não têm posição de fala. Eles falam se forem solicitados a falar. Só isso. E a primeira-dama, portanto, meio que se meteu ali naquela reunião sem estar prevista, né? Essa história de protocolo, né, quando é que ela menciona, meio que debochando do protocolo, é algo que a diplomacia desenvolveu ao longo dos anos, exatamente para não ter erro, para tornar as reuniões dessa natureza mais objetivas, seguir pautas, seguir itens que são negociados previamente. Cada item, cada ponto dessa reunião foi negociado antes que o presidente do Brasil embarcasse em Brasília com destino à China. É assim que funciona, né? É tudo muito organizado. E os chineses são muito ciosos disso. Além do mais, a primeira-dama atacou uma rede social que é orgulho dos chineses. O TikTok é hoje, talvez, o maior orgulho dos chineses. Eles têm absoluta noção da importância que essa rede adquiriu no mundo inteiro. O TikTok é hoje a empresa chinesa mais valiosa do mundo. Pensa BYD, essas grandes marcas chinesas, Xiaomi, não sei o quê, de tecnologia, seja o que for, o TikTok vale mais. E os chineses são muito orgulhosos disso. E ela então atacou essa rede social ao presidente de um país que se orgulha das suas conquistas. E o avanço do TikTok no mundo inteiro mostra isso. Acha que aquela briga nos Estados Unidos do TikTok, do governo americano contra o TikTok, aquilo ali enche de orgulho chinês, tá vendo? Ó, eles, né, têm que respeitar, então eles estão com medo, né, da nossa rede social, etc. Foi muito ruim para o Brasil de uma maneira geral, mas pior do que isso não só, primeiro, o presidente da República indignado com o vazamento, em vez de chamar as falas a sua própria mulher, né, ele preferiu chamar as falas os seus ministros, né? Mas foi uma coisa tão inapropriada que essas pessoas que acompanhavam o presidente Lula, claramente fiéis a ele, acabaram por vazar a informação, tal o desconforto, né, tal o vexame, a vergonha que eles passaram, que eles sentiram como testemunhas de todo aquele, e partícipes também de todo aquele processo, né? O presidente, inclusive, depois, durante a viagem, a informação que circulou, também vazou, é que ele meio que, não digo que cobrou que os ministros que estavam na reunião apresentassem, mostrassem os seus celulares, mas ele deu uma insinuada, disse: eu não vou aqui pedir os seus celulares, mas quem vazou a informação está aqui. Ele chamou todo mundo para dentro lá da área reservada, né, do avião, e teve uma conversa mais ou menos nesse sentido. Enfim, o fato é que é um assunto triste, muito triste mesmo, mas tem gente já achando, viu, Thaís, que foi uma coisa meio que fabricada, digamos assim, de propósito por quem vazou a informação, exatamente para desviar a atenção, criar mais uma notícia, um factoide, para desviar a atenção do que de fato incomoda o governo, que é o roubo ao INSS. Só mais uma coisa, o roubo aos aposentados, né, do INSS. Só mais uma coisa, o desespero, essa coisa desesperada da primeira-dama de atacar o TikTok, etc., as redes sociais, acontece exatamente 1 ou 2 dias depois da enorme repercussão de um vídeo gravado pelo deputado Nicolas Ferreira. É mais um vídeo enfim, devastador, né? Que foi vista, naquela ocasião, já tinha sido vista por 135 milhões de pessoas. Parece que já passou dos 180 milhões de visualizações só no Instagram. É um recorde absoluto. E isso foi reproduzido em outras redes sociais, inclusive no TikTok. Não se tem nem sequer estimativa do número, né, espetacular, histórico, né, de visualizações desse vídeo. E isso é o que a primeira-dama chama de avanço da direita, né, nas redes sociais. Já a gente vai falar, viu, Cláudio, sobre golpe do INSS, sobre gripe aviária também, com outros casos em investigação no nosso país. Na sequência aqui, no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes e na Band News TV. A gente volta rapidinho.
Rede Bandeirantes de Rádio.